pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Márcia Cristina e vou ficar aqui esse minutinho com vocês, né? Esses minutinhos, né? Então sejam muito bem-vindos, bate palmas, chama essa coragem, porque eu gosto assim de vocês participando, de vocês aqui, ó, arrasando e aprendendo tudinho, tá bom? Então, olha, na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos, ó, trabalhar com multiplicação. E aí? Será que vocês estão ligados? Eu sempre costumo dizer, ó, que a multiplicação, ela faz parte do nosso dia a dia. E aí, será que você está lembrando do que é, onde está, como é que vai acontecer a multiplicação na tua vida? Eu vou só trazer algumas coisinhas para você lembrar, tá bom assim? Então, olha só, juntinho comigo aqui está a nossa querida intérprete de Libras, a Jéssica. Jéssica, maravilhosa, seja muito bem-vinda. E além de mim e da Jéssica, nós temos aqui, ó, essa expert, professora maravilhosa e linda, professora Esté. Bem-vinda, professora Esté. Maravigold, professora Márcia, essa apresentação. Eu estou aqui animadíssima para essa aula de matemática. Vamos embora. Vamos embora, professora Esté. Aí de cara, eu já vou dizendo para vocês, ó, olha o seguinte, problemas de multiplicação. Será que você tem algum problema de multiplicação aí na tua casa? Pois é, minha gente, eu vou trazer um aqui, ó, fácil para vocês. Inclusive, a nossa multiplicação, a ideia de multiplicação que nós iremos trabalhar hoje é o quê? Multiplicação com a ideia de soma de adição, que é a soma de parcelas iguais. Você está lembrando de adição? O que é a gente adicionar? Adicionar é a gente juntar, tá certo? Então, todas as vezes que a gente vai juntar uma quantidade e essa quantidade for igual, ou seja, todos os números das parcelas forem iguais, então nós estamos podemos substituir essa adição por uma multiplicação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que você tivesse aí 5 bombons. Aí você tem 5 bombons, mais 5 bombons, mais 5 bombons. Então, não é uma adição? Não é uma soma? Pois bem, as parcelas não são iguais? As parcelas são essas quantidades que eu estou somando. Então, se eu estou somando 5 mais 5 mais 5, eu posso substituir. Isso mesmo. Eu posso substituir essa adição de parcelas iguais por uma multiplicação. Aí eu pergunto para vocês, se eu tiver 5 sendo multiplicado 3 vezes, olha lá, se eu estou adicionando o 5 3 vezes, é fácil. 3 vezes o 5, aí vai dar 15. É a mesma coisa de eu fazer 5 mais 5 mais 5. Compreenderam agora? Então, é essa ideia da multiplicação que nós vamos trabalhar hoje. E como eu disse para vocês, nós temos aqui uma coisa que vocês têm aí, eu tenho certeza, se estiver me assistindo aí pelo celular, vocês com certeza podem aí, ó, pesquisar. A mãe às vezes tem um caderninho de receitas, não é? Porque aqui na tela o que eu estou mostrando é uma receita. Na verdade, são os ingredientes de uma receita. Gente, não sei vocês, mas nessa hora chega a me dar uma fominha quando a gente começa a falar de receitas, né? E essa que eu trouxe para vocês é um bolo simples, tá? E esse bolo, eu trouxe aqui os ingredientes. Quais são os materiais que nós vamos usar para fazer esse bolo? Pois é, então eu não falei que a matemática está em todo lugar? Até na receita, daquela comidinha que você tanto gosta. E aí, professora Esté, será que tem uma comida aí que você gosta e gosta de fazer aquela receita? Eu sei que você é bom de cozinha. E então, professora Márcia, e como a senhora está falando de multiplicação, às vezes eu tenho uma receita e preciso dobrar ela, preciso multiplicar por 2, por 3, para dar para todo mundo, não é? Porque às vezes a receita é tão pequenininha, a gente convida tanta gente e todo mundo quer provar da receita.
Pois é, né? E se for uma pessoa assim que come bastante, aí logicamente que a gente tem que fazer aquela receita, ó, dobrada, triplicada, não é, minha gente? Pois é. Então aqui vamos ver os ingredientes que eu trouxe para essa receita. Olha só. O primeiro ingrediente é o açúcar, tá? Então aqui tem, ó, 2 xícaras, essa xícara de chá de açúcar. Então, vai aí gravando, eu tenho, ó, 2 xícaras de açúcar, tá? O próximo ingrediente, eu tenho aqui, ó, 3 xícaras de farinha de trigo. Pois é, 3 xícaras de farinha de trigo é o próximo ingrediente. O próximo ingrediente são 4 colheres de margarina. Olha só, eu já tenho aqui o açúcar, o trigo e já tenho aqui a margarina. Depois da margarina, eu vou precisar dos ovos para fazer esse bolo simples. Então, eu vou precisar aqui, ó, de 3 ovos. Olha lá a quantidade dos ingredientes. Depois, 1,5 xícara de leite, 1,5 xícara de chá de leite, tá bom? E por último, eu terei 1 colher de sopa bem cheia de fermento em pó. Então, vocês estão observando aqui nesses ingredientes destacados, estão aí a quantidade desses ingredientes. Como eu falei que a matemática está em todo lugar e até naquela receita daquele bolinho que a gente tanto gosta, está aí, ó. Tá bom? Mas pode ser no bolo, pode ser na cocada, pode ser em qualquer receita, sempre tem uma quantidade, não é verdade? Pode ser naquele brigadeiro que você gosta. Porque eu gosto, você também. Pois é, né, gente? Então, todas as receitas que nós pegamos, tem que ter a quantidade de algum ingrediente lá. E a gente vai aprender multiplicação com essa receita. Olha só agora. Aí, ó. Porém, o que está acontecendo? Como a professora Esté falou, vai ver que a pessoa vai receber visita, minha gente. E aí, temos aqui uma situação, problema. Com esse bolo que a gente iniciou, não iria dar para receber todas essas pessoas que nós temos em casa, que vamos receber na nossa casa. Aí, ó, olha o que foi que a gente decidiu. Nós decidimos triplicar essa receita. Minha gente, eu acho que o povo que vai chegar come bastante, viu? Porque, olha só, professor Esté, não foi o dobro não, professor Esté. É o triplo da receita. Me diga aí, se é pouca gente. Então, professora Márcia, eu acho que a senhora foi convidada, viu, nesse grupo. Pois é, minha gente. Então, olha só. Aí eu estou mostrando que para fazer o triplo dessa receita, nós vamos precisar, ó, de 3 vezes essa receita. Vocês estão percebendo que a mesma receita, ela está aqui, ó, aparecendo 3 vezes, ó, 1 vez, 2 vezes e 3 vezes. Porém, minha gente, nós vamos aprender que nós não precisamos repetir a receita 3 vezes assim. Nós só precisamos mesmo é multiplicar a quantidade dos ingredientes. Então, vamos fazer isso? Olha só, se eu tenho aqui, ó, 2 xícaras de chá de açúcar, se eu quero um bolo triplo, eu vou multiplicar por 3 vezes. Estão vendo aqui o destaque do número em vermelho, ó? Se eu tenho 2 xícaras, que é a quantidade de ingredientes, eu apenas preciso multiplicar por 3. Então, ó, 3 vezes as 2 quantidades da xícara, certo? 2 xícaras que tem. E assim eu faço com todos os ingredientes, ó. Se eu quero o triplo, eu estou trabalhando aqui com triplo. Eu estou multiplicando aquele número 3 vezes. Ou fazendo, ou repetindo ele 3 vezes. 2, por exemplo, 3 xícaras é 3 mais 3 mais 3. Então, eu vou fazer uma multiplicação. 3 vezes o 3. E assim segue. Então, todos os ingredientes, ó, eu vou multiplicar por 3, porque eu quero o triplo da receita. Aí, ó, como vocês já sabem, a gente só precisa fazer o algoritmo, a continha. Então, vamos para a continha, para o algoritmo? Olha lá,
tudo eu vou multiplicar por 3. Se eu tinha aí 2 xícaras de farinha de trigo, aí, ó, 3 vezes 2, correto? Então, você já sabe o resultado? Se eu só tinha, eu precisava de 2 xícaras de açúcar, se eu for multiplicar por 3, vai ficar o quê? Em vez de 2, 3 vezes 2, eu vou fazer 6 xícaras. Eu tenho que acrescentar, em vez das 2 xícaras, eu tenho que ter 3 xícaras. A mesma coisa no outro ingrediente. Se eu estava precisando de 3 xícaras ou 3 colheres de algum ingrediente, é só eu multiplicar. 3 vezes o 3, que vai dar o quê? Vão dar 9. Então, em vez de colocar aquelas 3 iniciais, eu vou ter que colocar 9 xícaras. Estão compreendendo? Não precisa eu colocar as receitas, repetir elas 3 vezes, não. Aí, ó, a mesma coisa no próximo ingrediente, que eu precisava de 4 colheres. Então, se eu precisava de 4 colheres ou de 4 xícaras, e eu quero o triplo da receita, eu quero fazer 3 vezes aquela receita, é só eu multiplicar. 3 vezes o 4, que vão dar 12. Aí eu tenho o resultado. E a mesma coisa com uma. Se eu precisava de 1 colher de fermento, e eu estou fazendo um bolo triplo, ou seja, 3 bolos, né? A quantidade daquela de 3 bolos, é só eu multiplicar 1 colher por 3. Então, 3 vezes 1 dá um total de 3. Ok, minha gente? Então, o que foi que nós trabalhamos hoje? Nós trabalhamos que a ideia da multiplicação com a ideia de soma de parcelas iguais. Então, fica a dica aí, tá? Se você quiser fazer uma receita, se você tiver alguma coisa que na soma está repetindo o mesmo número, você, em vez de fazer uma adição, aquela continha que vocês costumam chamar de mais, mas mais é o sinal, você não faz uma adição. Agora fica fácil, você faz uma multiplicação. Então já sabe, né? Aí, ó, como eu não poderia deixar aqui vocês sem nada, eu gosto que vocês trabalhem, viu? Porque aqui eu só tô passando por hoje aqui, mas eu sei que vocês gostam de fazer todos os desafios que as professoras aqui colocam para vocês. Então, hoje não poderia ser diferente, né? Então, olha só o desafio para você. Vamos embora participar? E olha lá, gente, você vai elaborar uma historinha matemática envolvendo a ideia de multiplicação com a ideia de adição com parcelas iguais. Eu já dei o exemplo da receita, mas tem várias coisas. Você pode ter carrinhos, você quer contar a quantidade de carrinhos. Eu tenho carrinhos vermelhos, carrinhos amarelos e carrinhos brancos com a mesma quantidade. Tem 3 de um, 3 de outro, 3 de outro. Você vai criar uma situação, problema e resolver com a multiplicação. Tá bom, minha gente? Então, ó, nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês e vamos nos despedindo, né, professora Esther? Verdade, professora Márcia. Foi bem bacana essa aula e eu tenho certeza que eles já estão aí pensando nessa historinha. Tá bom, minha gente. Então, ó, um cheiro grande no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.